Você já sentiu um pouco de ansiedade ou nervosismo na hora que vai tocar? De repente você tem um concerto ou uma apresentação, às vezes até uma coisa muito simples, vai tocar para um grupo de amigos, vai tocar na sua igreja. E aí, a hora que você pega o seu instrumento, começa a ficar um pouco nervoso e vem à sua mente uma série de pensamentos negativos. Ou seja, você começa a pensar em tudo que pode dar de errado na hora. Começa a vir aquele monte de ideias que não vão te ajudar em nada. Olha, esse é um tema bastante interessante e eu vou falar nesse vídeo por que isso acontece e como mudar esse modo operante, né? Existem ferramentas simples de como a gente programa a nossa mente, o nosso cérebro para direcionar a atenção para o positivo. E claro, o resultado é simples, você vai entrar no palco, você vai tocar de forma mais positiva e confiante. Há um mês atrás, agora em agosto de 2019, eu fiz o seguinte, eu deixei o meu perfil no Instagram aberto todas as quinta-feiras, no Store, acho que por volta lá de 5h30, 6 da tarde, eu abri o Store do Instagram e liberava para as pessoas fazerem perguntas aleatórias sobre performance. E foi super interessante, durante um mês a gente teve, eu acho que em torno de 250 mais ou menos questões, perguntas que foram todas respondidas. E eu fazia assim, às quintas eu deixava durante 3 horas aberto esse story e respondia elas 25 a 30 no máximo, assim, por dia de forma pública, né? Colocando ali as respostas todas escritas. As outras eu respondia por inbox, por voz ou por mensagem também. Em uma dessas perguntas, um rapaz, um jovem, ele me perguntou o seguinte: por que a gente fica pensando no que pode dar errado na hora que vai tocar? Por que começam a entrar vários pensamentos negativos? E essa foi uma pergunta muito interessante que eu venho pesquisando há muito tempo, né? Qual que é a diferença de um grande performer que ele entra no palco de forma confiante, positiva, olha para todo mundo, faz contato visual com as pessoas, toca e você fala, meu, nada abala esse cara? Algumas coisas podem até abalar, mas há uma preparação diferente da usual. E eu já te adianto que esse vídeo vai ser um pouco longo, mas ele vai mudar a sua forma de prática. Bem, vamos lá. No nosso cérebro há algo chamado Reticular Activation System. Em português ficou o Sistema de Ativação Reticular, o SAR. Esse sistema de ativação reticular é uma rede de neurônios que faz parte aqui do tronco cerebral na formação reticular, que ela é responsável por mediar o seu comportamento e filtrar as informações que chegam, né? Entre outras coisas muito interessante, o SAR é responsável, por exemplo, pelo seu estado de sono e vigília. Então, você está dormindo, tem um barulho diferente, um barulho na porta da sua casa, o que acontece? Talvez você desperte na hora, né? Se tiver outro barulho acontecendo que é corriqueiro, que já é comum para você, então o cérebro vai filtrar essa informação e falar, isso aqui não é importante, não há problema e continua dormindo. Então ele te desperta e ele direciona a sua atenção para aquilo que ele acredita que é importante. O interessante é que você comanda isso, você programa isso. Por exemplo, quando você vai comprar um bem, de repente um carro, você decide que quer o modelo X. E aí você faz a compra daquele carro, sai na rua e você começa a ver um monte de carros iguais. Você fala, puxa, mas todo mundo tem esse modelo? Né? Isso é uma coisa bastante comum. Outro caso, por exemplo, esse pessoal, né? Quando minha esposa ficou grávida, a gente tem uma menininha linda aqui, que quando eu estou gravando esse vídeo ela está com 1 ano e 5 meses, que é a alegria da nossa casa. E a nossa filha, assim que minha esposa ficou grávida, a gente começou a perceber um monte de outras pessoas grávidas. Aí começou a falar, puxa, amigo meu também está ali, está esperando um filho, outro fulano. Será que aumentou o número de colegas meus que estavam sendo pais? Olha, estatisticamente eu acho que não. Na verdade, talvez tenha até diminuído. Mas eu fiquei mais atento a esse tipo de informação, né? Então, inclusive, quando a gente estava fazendo enxoval, comprando todas as roupinhas dela, todo lugar que eu via, eu andava, opa, isso aqui funciona, isso aqui é legal, isso não é, né? É assim que funciona. E por que isso funciona? Há algo nesse site chamado Confirmation Bias, que é um viés cognitivo indutivo
que vai filtrar as informações que confirmam a sua crença. Você gosta de ler, de pesquisar, de ouvir coisas que você acredita, que corroborem, que façam você afirmar a sua crença em algo. E você pode estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com performance? Calma, tem tudo a ver. Eu vou chegar lá. Se você acredita que tudo pode dar de errado, você é uma pessoa que fala assim, olha, tudo dá de errado comigo, eu não acredito, eu saio de casa, eu piso, eu vou sair de casa, eu ponho o pé numa poça d'água, me molho, eu tropeço na rua, tudo dá errado. E você acredita nisso, o que o cérebro tem que fazer? Ele tem que filtrar as informações e direcionar a sua atenção seletiva, o foco da sua atenção, para coisas que confirmem a sua crença de que nada pode dar certo. Então, se você, quando está estudando, você fica pensando, puxa, será que isso aqui vai sair? Será que isso aqui está bacana? O que ele vai fazer na hora que você entrar no palco? Ele vai te trazer um monte de pensamentos que confirmem aquilo, o seu será, essa sua dúvida. É interessante, né? Se você não estudou de forma bastante inteligente e objetiva, se você na hora da sua prática gravou muitos erros ali quando estava estudando, não importa o instrumento, na hora que você entrar no palco, esse seu sistema vai começar a te avisar, olha, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode acontecer. Você vai ver tudo que tem de negativo e vai esquecer do positivo. Por quê? Porque a gente não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A gente até acha que dá para fazer muita coisa junto, mas a verdade é que não. Nós não somos pessoas excelentes em multitarefas. A gente determina uma tarefa e faz até o final. É da nossa natureza, né? E aí começa a ficar interessante a coisa. Quando você for estudar, você pega o seu instrumento. O que você diz para você mesmo quando você pega? Qual que é a sua afirmação? E tem que ser uma sentença. Então você pega o instrumento, você vai tocar a primeira nota. Poxa, você pega, olha assim, será que hoje vai estar legal? E pum, você já começa com uma dúvida. E você vai, o quê? Reforçando dúvidas durante esse processo. A ideia aqui é fazer o contrário. É encontrar uma maneira de que você não coloque mais dúvidas no seu instrumento e que você, pelo contrário, você começa a inserir sentenças positivas e certezas. Eu não digo certeza absoluta, eu nem acredito em certeza absoluta, em verdade absoluta, né? Em certeza sim, mas verdade é completamente diferente. A forma que eu vou te passar agora pode ser útil hoje e talvez daqui a 5 anos exista algo muito mais rápido para se aprender. Mas vamos lá. Quando você está estudando uma peça nova, eu já falei num outro vídeo, o que é interessante você fazer? Você primeiro ouvir, se houver referência, depois você vai solfejar, ler, cantar e depois vai para o instrumento. Durante esse processo todo, não há tempo para você ficar inserindo dúvidas. Será que eu vou tocar isso? Será que não? Você está começando a preparar o corpo para tocar aquilo. E a forma mais inteligente de programar esse seu SAR e deixar que o seu viés de confirmação seja sempre voltado ao positivo é através da prática mental. A prática mental é algo que os performers de alto rendimento vêm fazendo há muito tempo. Em 2014, eu estava na Itália, numa cidade chamada Chiaramonte Gulfi. E eu estava conversando com um super trompetista lá que chama Reinhold Friedrich. E aí ele me falou uma coisa muito bacana. A gente no teatro falando, poxa, conversando sobre técnicas que fazem a gente tocar melhor, né, em situações que a gente fica um pouquinho nervoso. Ele falou que uma coisa que ele faz muito, ele chega num teatro, antes de tocar, antes do ensaio, ele senta assim numa das cadeiras e se imagina tocando naquilo. Ele imagina compasso por compasso. E aí quando ele vai ensaiar, aquilo já não é a primeira vez que ele está tocando, não na cabeça dele. Ele já fez isso alguma vez antes, né? E é muito interessante que na primeira vez que ele falou, eu falei, ok, né? Fiquei um pouco em dúvida sobre isso, porque eu não tinha as ferramentas, eu não tinha pesquisado realmente a fundo por que isso dá certo. E aí ele falou, não, olha, muita gente faz isso. E me citou um monte de nomes dos grandes solistas europeus que fazem o mesmo. Aí eu comecei a falar, opa, peraí, né? Não é algo que é uma experiência única dele, não. É algo que é um padrão dominante de pessoas que trabalham em alto nível. E aí a gente começa a pesquisar em esportes, em outras áreas, e ver que a prática mental traz muito benefícios. Muitos. Então vamos lá. Por exemplo, há um estudo de 2001 que foi publicado no Anual da Academia de Ciência de Nova York, pelo Álvaro Pascoal Leone,
que fez o seguinte: ele pegou algumas pessoas que nunca haviam estudado música, nunca haviam tocado um piano, e pegou e quis fazer um estudo seguinte: colocar essas pessoas para aprenderem um exercício de 5 dedos simples durante uma semana. E ele montou 3 grupos, né? Um grupo que ia tocar efetivamente o instrumento todos os dias, um segundo grupo que iria imaginar aquela ação, ia sentar na frente do teclado, ficar olhando ali, mas não ia tocar efetivamente, é só imaginar, ia fazer a prática, o quê? Visualização, a prática mental daquela ação. E o terceiro grupo era um grupo de controle, que ia chegar lá, sentar, ficar 2 horas, mas não ia nem estudar, nem praticar. Bem, como esperado, claro, o grupo de controle não teve nenhum tipo de evolução, não aprendeu nada durante uma semana. Ele só sentou ali, não fazia nada, não adiantou. O primeiro grupo, que é o que praticava durante 2 horas todos os dias, teve o maior rendimento ali, foi o que aprendeu mais ao final de uma semana. E o segundo grupo, o grupo que estava imaginando, aconteceu algo interessante. Eles não tocavam, mas no final do dia eram feitos testes, né? Eles, no 5º dia, eles estavam equivalente ao grupo 1 no 3º dia. Então, assim, o primeiro grupo chegou aqui, primeiro dia, segundo, terceiro. O grupo 2 precisou de 5 dias para equiparar esse nível. Aí continuou subindo. O grupo 1, 4 e 5. Esse grupo 1 ficou com maior rendimento. Só que depois do 5º dia, eles fizeram o seguinte: deram mais 5 minutos de prática real para o grupo que só imaginava. E aí, pam, eles equipararam. Eles chegaram bem próximo ali, começaram o nível, ficou muito equiparado. Olha só que interessante. Tocar ainda é o mais importante para a gente aprender o instrumento e desenvolver, não tem problema, isso é fato. Mas se você alia a sua prática mental, você não tem o desgaste físico que a atividade motora do seu instrumento produz. No nosso caso, por exemplo, instrumentistas de metais, a gente tem um limite que aguenta ficar com metal na boca, né? Cansa a musculatura. E se você alia a sua prática, uma parte dela é mental, você visualiza aquilo acontecendo, ela vai te ajudar a subir o nível de forma muito mais inteligente, poupando o seu corpo. E o mais interessante foi o quê? Essas pessoas, aí depois, a longo prazo, o nível vai sempre subindo das pessoas que aliam a prática real com a prática mental. Tem um outro estudo mais interessante ainda, que agora é feito com músicos profissionais, eram na verdade pianistas avançados, que tinham ao menos 15 anos de prática, né? Que já tocavam o seu instrumento há pelo menos 15 anos. Esse estudo é de 2013, é um pouco mais recente, e aí ele pegou 2 grupos de pianistas e fazia assim: durante 30 minutos os pianistas tocavam e praticavam o exercício Laxis. E outro grupo de profissionais só imaginava aquela ação. E a mesma coisa, o resultado foi: o que tocava tinha um ganho maior, o que imaginava estava aqui um pouquinho abaixo. Só que, depois de fazer os testes, depois desses 30 minutos, foram testados 2, o que tinha tocado estava na frente. Eles deram mais 10 minutos para as pessoas fazerem uma prática mental ou física. Quando deram 10 minutos para o grupo que só estava imaginando e colocou eles ali na prática, o que aconteceu? Mesma coisa, equiparou. O grupo que estava imaginando, depois ele começou a tocar, ele equiparou ao grupo que tinha tocado. Agora, quem cansou mais? 30 minutos tocando sem parar, né? Todo o desgaste físico que existe, mental, enfim, porque música tem a parte cognitiva e motora, né? Tudo junto. Ou quem estava ali pensando na ação, imaginando a ação de forma vívida, sentindo aquilo, mas sem gastar, sem ter contração muscular, sem gastar essa força, essa energia física. Aí que está o ponto. Como é que a gente chega num outro nível? E você vai me falar, mas o que isso tem a ver com a questão de eu ficar nervoso ou pensar de forma negativa? Bem, quando você pratica, alia a prática mental à sua prática real, a gente vai pegar o melhor dos 2 mundos. Você vai tocar, você vai imaginar se tocando bem e vai repetir a ação. Toda vez antes de eu tocar um exercício, eu já solfejei, já cantei, aí eu imagino aquele exercício, como é que eu quero, e depois eu toco. Agora, como é que eu consigo imaginar ele de forma vívida? Eu só o imagino se eu já tiver aprendido esse exercício, se eu já tiver resolvido a parte técnica e musical. E se você já toca um instrumento musical,
Você precisa ficar 6 horas ali amassando o bico ou machucando o seu corpo tocando? A verdade é que não precisa. Em vez de eu ficar no meu instrumento tentativa e erro, eu aprendo primeiro aqui e depois eu coloco para cá, né? E aí o mais interessante, para eu conseguir imaginar o que eu quero soar, para eu conseguir imaginar aquilo de forma vívida e verdadeira, eu preciso, como eu já disse, ter aprendido a música. Então eu já fiz todo um processo, eu já aprendi dedilhado, eu já cantei, já sei afinação. E aí quando eu vou para o meu instrumento, eu estou sempre subindo o nível. E aí acontece que eu começo a criar uma confiança interna muito mais verdadeira. E o meu padrão, o que vai ser meu confirmation bias? Quando eu pegar aquilo para tocar a música que eu desejo, a peça que eu desejo, ele não vai ficar procurando coisa negativa. Ele só vai querer confirmar o que eu já tinha pensado antes, né? Isso serve para todas as áreas. Por exemplo, se você começar a programar a sua mente para dar atenção às sentenças positivas que te fazem crescer, ele vai querer confirmar isso. Então você todo dia, você fala, não, eu vou estudar tal coisa, isso, eu vou tocar bem, né? Eu vou evoluir. São sentenças positivas que são verdadeiras, porque se você estudar, você vai ter evolução, sim. Você não está mentindo para si mesmo. É importante que seja sempre verdadeiro, porque depois na hora do palco, se você, na sua preparação, houve uma série de lacunas, na hora que você entrar no palco, você só vai pensar no que vai dar errado. Não tem como não pensar. Porque o seu cérebro é inteligente, ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo, ele é um campo neutro que você determina o que é verdade. E ele vai querer confirmar sempre, ele vai buscar informações que confirmem as suas crenças. Para finalizar, é importante a gente lembrar que o que vai fazer você bloquear o seu processo ou começar a tocar mais ou menos não são as suas dúvidas, não. As dúvidas geram questionamentos e elas tendem a levar você a algum tipo de evolução. O dia que você falar, eu toco bem, diferente do que eu falei, eu vou tocar bem, eu estou tocando bem, né? Eu estou buscando uma evolução, você falou, eu toco bem, você parou o processo de aprendizagem. É interessante, né? Por quê? Porque você confirmou, você criou uma crença de que para você esse nível já está bem, já está bom. E aí você não evolui mais. A gente está sempre buscando um pouquinho de evolução, a gente está sempre inquieto. Descartes já falava, né? Em algum momento da sua vida você vai ter que duvidar de todos e de si mesmo. De tudo, de todos e até de si mesmo. Esses vídeos que eu faço, eu sempre comento com os colegas, na dúvida, duvide. Põe em prática e veja o que funciona e o que não funciona. Mas duvide. Não há uma verdade absoluta. Hoje, essa é uma forma de estudar que tem trazido muita evolução. Amanhã talvez apareça uma outra melhor ainda. E ainda bem, né? É importante que a gente tenha essa evolução constante. Mas a proposta aqui é simples. Você vai começar a aliar a sua visualização, a sua prática mental, junto à sua prática real do seu instrumento. E o que acontece? Você tem algumas coisas maravilhosas de efeitos colaterais. Olha só, são benefícios, mas na verdade são efeitos colaterais da visualização. Que é, você desenvolve a sua habilidade motora de uma forma muito mais rápida. Você desenvolve a sua segurança e aumenta a sua confiança na atividade que está fazendo. Isso, no nosso caso, na música. E o mais interessante, quando você for tocar, você não vai ficar pensando no que pode dar errado ou que pode dar certo. Simplesmente vai tocar. É diferente, né? Completamente diferente. Você pega o instrumento e arrisca. Agora, cuidado com a antecipação ao ato. Né? A gente às vezes fica pensando, não, será que vai sair? Porque eu antecipo, não sei se eu vou tocar ou não. Eu ainda não toquei. Não dá para eu falar, eu tenho 100% de certeza que se eu pegar meu instrumento agora, eu toco qualquer concerto e sai tudo. Se eu falar isso para mim mesmo, eu estarei me enganando. Aí meu cérebro é tão inteligente que a hora que eu pegar o instrumento ele vai criar uma dúvida. Agora se eu falar, olha, eu vou pegar e vou contar uma história para vocês. Eu vou dar o meu melhor e vou fazer o mais bonito que eu puder. Ele vai me ajudar a fazer isso. E aí é possível sim que eu acerte todas as notas e tudo fique perfeito. Mas porque eu criei uma sentença positiva, verdadeira, para o que eu estava fazendo. Eu imagino antes, eu visualizo e depois eu toco. É algo muito simples. Você coloca agora em toda a sua prática. Eu faço em casa, inclusive, a cada exercício eu faço 4 vezes. E
no mínimo 1/4 dessa prática ela é mental apenas. Tocando de 4, 25% da minha prática é soprando, porque eu tenho a parte que eu preciso primeiro aprender a música, que é o solfejo, né? Eu canto. Depois, no meu caso, eu preciso fazer padrões de ar e aprender a digitação, então eu sopro no meu instrumento o que eu vou tocar, eu aprendo toda a parte da digitação e tudo. Imagino o que eu vou tocar e toco. O que acontece? Eu gasto muito menos energia do que ficar 6 horas soprando. O tempo é relativo, se você precisar de 3 horas, ótimos, de 2, não me importa o tempo, mas vai causar menos o que? Fadiga muscular. Você vai aumentar seu rendimento, ser mais positivo e parar de pensar no será que eu posso tocar? Não, você simplesmente vai e toca. Eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Ele foi mais longo de propósito para que eu consiga ser um pouco mais profundo em cada tema que a gente definir aqui. E eu lhe desejo melhor. Um grande abraço e até breve.